Em 1996, a ONU menciona em seus dados que o bairro do Jardim Ângela foi considerado um dos bairros mais violentos e sangrentos do planeta. E como era morar num bairro considerado como uma zona de guerra? Como era a cultura, o lazer, a diversão, o entretenimento? Como eram as orientações dos pais? Como era o convívio? Enfim, seja bem-vindo ao Jardim Ângela e os seus arredores. Esse é o documentário Por Onde Andei. Seja bem-vindo. Então, aqui nesse bairro aqui, Figueira Grande, não era tão violento. Aqui tinha muito era barro, muito morro, muito mato, entendeu? Então a gente tinha medo das crianças brincarem e cair. Não muito violento. E bandido, quando eu cheguei, não tinha também. Porque minha filha descia com o sapato, deixava lá nos eucaliptos, deixava lá, ia trabalhar, quando chegava estava lá no mesmo lugar, ninguém pegava. Então, na década de 80, eu lembro, de pouca coisa, na verdade. Eu era criança, em 1980 eu tinha 4 anos de idade, mas eu lembro de algumas coisas. Eu lembro da rua de terra, eu lembro quando chovia, fazia aquele lamaceiro, aquele barro, e as pessoas desciam segurando no muro de casa, lá na cerca de casa, para não cair. Eu lembro de muita coisa. Eu lembro também que os meus pais, eles falavam que eles dobravam a calça até onde dava, e aí os meus pais pegavam, desciam com esse par de tênis até o ponto, deixavam os tênis escondidos ou meio de lado lá, e eu lembro que meus pais faziam isso. Depois colocavam o tênis limpo, iam para o seu trabalho, iam para a escola e seguia a vida, né? E não tinha problemas com crime, não tinha problemas com nada disso, né? Mas com o decorrer do tempo, né, ainda em 80, a gente ouvia falar que justiceiros e PMs matavam, né? Então, havia aqueles rumores, olha, lá vinha a Baratinha. A Baratinha era aquela viatura vermelha, preta e vermelha, aquele fusquinha, né, que passava e aterrorizava as pessoas, sabe? Aterrorizava as pessoas, e as pessoas morriam de medo da Baratinha. Elas morriam de medo, né? E também da veraneio, lá vinha veraneio. Logo na sequência veio a rota, né? E eu lembro de muitas coisas, e havia aquele rumor assim, né? Tipo, agora lembrando, fala que a FEBEM vem vindo, então tinha que raspar. Tipo, a FEBEM vai te raspar, vai te pegar, vai raspar sua cabeça e vai te dar uma sandálias havaianas. Na época era sinônimo de FEBEM, se não me falha a memória, era bem isso, né? E tipo, a gente tinha medo de ser apanhado pela FEBEM, assim, a gente ficava brincando na rua quando dava tal, e era interessante. Nem tudo que acontecia era no Jardim Ângela, né? Às vezes acontecia fora e o pessoal ocupava o Ângela, então era meio que o fluxo, acontecia em qualquer lugar, é no Ângela, né? Aconteceu no Capão, é no Ângela, Parque Santo Antônio é no Ângela, Vazio Lima é no Ângela, né? Que a gente tinha medo, ia buscar as crianças na porta do bar, medo de tiroteio. Eu falei, putz, como é que pode a proximidade aqui, o bairro que tá do lado do meu, que pertence também ao meu, ser o bairro mais perigoso do mundo, cara, nem zona de guerra. Eu pensava assim, caracas, velho, nem guerra morre tanto como morre aqui nas proximidades. E aí eu comecei a pensar um pouco, porque aí, estava com 20 anos e eu já refleti um pouco, né? E eu falava, putz, eu poderia fazer parte também dessas estatísticas, né? Que havia uma estatística que falava que o jovem negro não passaria dos 21 anos de idade. Nossa, eu lembro que eu já comentei isso com algumas pessoas, que eu tinha comigo uma preocupação de que eu não conseguia talvez imaginar a minha vida depois assim dos 20 anos, dos 25. Eu cheguei a pensar assim que, por ser uma realidade muito próxima, assim, de ver muitos amigos morrendo, de ver eu começava a imaginar que talvez eu fizesse parte desse número. E eu lembro que a minha mãe, ela sempre fazia questão de dizer o contrário. E que eu lembro que quando eu saía, ela fazia questão de saber quem era, conhecer a pessoa. E eu cheguei a ter momentos assim dela me sacudir mesmo, de eu ir atrás de onde eu tava
para querer me tirar de tal companhia, porque ela já sabia do histórico, já tinha ouvido falar de coisas assim em relação a certas amizades, porque a preocupação dela era muito forte em questão, né, com quem eu tava e o que tava fazendo, porque ela sabia que a probabilidade era muito maior de estar com uma pessoa ruim fazendo uma coisa errada do que de repente com uma pessoa certa. Então isso era uma coisa assim muito forte. Eu lembro assim de frases da minha mãe assim, chorando, né, clamando assim, falando assim, né, gritando da alma, assim, no fundo da alma, falando assim: Fernando, você vai dar certo, você tem que dar certo, né, eu tô dando o meu máximo, assim, tô fazendo o que eu posso pra você não fazer parte desse número, não fazer parte da estatística, né. Eu penso na preocupação hoje, né, como pai, eu vejo assim, o grito de um pai, assim, por não querer ver seu filho fazer parte de uma estatística ruim, e você saber que essa estatística tá tão perto, assim, né, da sua casa, do seu travesseiro ali, né, do seu sono. Hoje, como pai, assim, eu consigo imaginar um pouco disso, assim. Na época eu só achava que minha mãe pegava no meu pé. Eu rezava todo dia e pedia a Deus: meu Deus, livra meus filhos, que você pra mim era meu filho também, meu filho. Foi criado junto com meu filho. Meu filho, minha alegria maior da minha vida é ver meus filhos criados, todos trabalhando, todos honestos, graças a Deus. Nenhum deu para o lado pesado, amaldiçoado. Todos trabalham, todos vivem. Somos pobres, mas ricos das graças de Deus. Todos honestos, trabalhadores e caprichosos e respeitadores. Respeito a mim, respeito a você, respeito a tua mãe, respeito a todos. Para mim é tudo na minha vida. Então, eu fui abençoado, né? Eu tive uma amizade de um pastor que ele falava sobre cultura, e ele falava que era necessário realmente ter uma visão da ponte para lá, né? Ter uma visão um pouco mais além, que havia muito mais coisas, e realmente havia muito mais coisas. Os meus pais compreenderam, custearam um curso de informática. Então eu fui fazer um curso de informática no centro de São Paulo, saía dali do Parque Figueira Grande para ir lá para o centro de São Paulo, ali próximo do Ipiranga. Então era muito divertido isso, né? Então eu consegui driblar com isso a violência, o crime, as drogas e o álcool, né? E as encrencas também que poderia até estar envolvido ali. Eu sempre amei a fotografia, e a cultura então ela entra fortemente na minha vida por conta da música e da fotografia. A fotografia foi tão gratificante na minha vida que, vou dar um exemplo para vocês o quanto que eu amava fotografia. Quando criança eu queria ter uma máquina e a gente não tinha condições de comprar. Então minha mãe, para brincar comigo, e meu pai, eles pegavam uma caixa de fósforo, jogavam um palito, faziam um desenho ali, né? Um desenho, e aí depois eu pegava aquela caixa, fazia o número 4, eu falava: número 4, seu retrato, e puxava, então saía ali o nome o desenho da pessoa na qual eu estava idealizando uma fotografia, né? Então isso foi muito gratificante para a minha vida. No entanto, nós moramos em Portugal por 3 anos. E lá em Portugal, né, aflorou ainda mais esse desejo de fotografia. E aí nós fizemos uma exposição fotográfica, né, e aí de fotos da Suíça, da Itália, Espanha e também Portugal. E algumas fotos também do Brasil fizeram parte aí dessa exposição. Também eu consegui aí, pela graça de Deus também, e por auxílio de alguns amigos, a gente fez aí um documentário chamado Mergulho de Vida, que também fez parte. Então a cultura foi me envolvendo de tal forma, né, foi realmente transformando a minha vida e me ajudando e contribuindo a ponto de realmente eu estar distante de todas essas situações, né? Então mudar realmente o patamar, saindo de um contexto do bairro mais violento do mundo, agora para uma vida totalmente diferenciada, tendo realmente um embasamento e crescimento, né? Então assim, eu consegui vencer, né? Eu sei que tem muita coisa para construir, mas eu já dei um passo grande. Também há outras pessoas que conseguiram vencer, que têm uma história semelhante à minha. Então eu acredito que é possível vencer, que é possível realmente buscar uma estratégia, buscar o norte quando se tem vontade, né? E quando também se tem um pouco de ajuda, porque sem ajuda ninguém vai a lugar algum. Então eu só tenho que agradecer muito a Deus por tudo que Ele me deu e por tudo que tem acontecido. É isso aí, gente.